Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, de fundo talvez vocês notem alguns barulhos porque tá tendo... Eu moro na frente de uma igreja e tá tendo culto neste momento. Mas eu preciso gravar esse vídeo agora porque eu não vou ter outro horário, só tenho esse tempo. Então relevem os barulhos que vocês ouvirem. Antes de mais nada, eu não sei se vocês viram, vai passar aqui o vídeo que o Dan fez de música. Eu tô me perguntando se ele vai fazer uma playlist aqui no canal, ou se ele vai abrir um canal pra ele e tal. Não, agora ele vai fazer parte aqui do canal secreto também. E vai ter uma playlist de música só com as músicas e ministrações dele. Já foi postada uma no sábado. Sábado que vem vai ter outra. Então sempre vai ter uma música nova aqui no canal todos os sábados. Então fiquem ligadinhos. Se estranharam? Então fiquem ligadinhos aí que todo sábado vai ter música aqui no canal. Ontem eu recebi uma pergunta assim que me deixou pensativa. Eu até ia responder nos comentários, só que no momento que eu tava respondendo eu vi que ficou muito longa e eu pensei, nossa, acho que é melhor falar em vídeo, né? Então é melhor eu gravar um vídeo aqui pra responder essa pergunta que me fizeram. Ela tem gêmeos também. Pra quem não sabe, nós perdemos um filho recentemente, eu e o Dan. Nós perdemos um filho com 1 ano e 1 mês, fazem 5 anos só, então é bem recente. Eu vou contar compartilhando aqui com vocês como ficou a minha fé diante dessa situação, assim, como que eu reagi, como ficou meu relacionamento com Deus, né, com isso. Então eu tenho que confessar pra vocês que eu fiquei bem chateada, na verdade eu fiquei de mal, assim, meio que de mal com Deus, assim. Eu nunca perdi a fé em Deus porque pra mim Deus é real. Eu não tenho como dizer que Deus não é real, eu não tenho como dizer que Deus não existe, porque Ele sempre foi muito real na minha vida. Eu sinto Ele, eu respiro Ele, eu vejo Ele. Pra mim Deus, Ele é palpável, então não tenho como eu dizer que Deus não existe ou coisa do tipo. Mas eu fiquei muito chateada, porque eu achava que eu não merecia isso, eu achava que Deus tinha falhado comigo. O meu sentimento era de revolta, sabe? Com Deus, assim, eu ficava pensando assim, por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Será que eu cometi algum pecado? Isso que vinha na minha mente, assim, na minha cabeça. Será que eu cometi algum pecado? O que eu fiz de errado? O que eu fiz pra merecer isso? Por que eu? Por que de novo eu? Por que 2 vezes eu tive que passar por isso? Será que eu preciso aprender alguma coisa que eu não aprendi? Eu ficava pensando isso, achava que a culpa talvez era minha, coisas desse tipo, e eu tava muito chateada com Deus. Só que não era uma chateação consciente, porque assim, consciente, no meu consciente, eu entendia, né? Eu sabia que tudo tem um propósito e tudo mais, que Deus sabe o que é melhor, que Deus sabe o futuro, enfim, gente, eu sabia tudo. Mas lá no fundo eu tinha uma mágoa muito grande de Deus, porque eu não queria ter passado por aquilo. E eu acreditava que Deus tinha poder para curar o Natan, eu acreditava que o Natan poderia sair daquilo, eu acreditava que eu não precisava estar passando por aquilo de novo. Então eu fiquei chateada com Deus e eu não conseguia orar. Eu fiquei um tempo, muito tempo, sem conseguir orar. Eu ia para a igreja. Muitas vezes eu até evitava de ir para a igreja, mas quando eu ia para a igreja eu participava do louvor, ouvia a palavra, mas eu não conseguia orar, assim, não conseguia falar com Deus. Independente de qualquer coisa, independente de tudo que eu soubesse, né, de Deus e tudo mais, eu tava muito magoada, assim, eu não conseguia, alguma coisa me impedia de eu estar orando e de eu estar falando com Deus. Então, as minhas orações eram bem vazias, assim, e meu relacionamento com Deus, assim, ficou um relacionamento meio distante, assim, eu me distanciei bastante de Deus, apesar de eu acreditar nele e de eu, assim, querer me aproximar de Deus, mas eu tava muito magoada, eu não sei explicar, gente, é mágoa. É inconsciente, assim, sentimento a gente não manda, né? Fiquei assim durante um bom tempo, e quando eu comecei a encarar o luto, que eu fiquei num processo de negação durante um bom tempo, assim, que eu queria ignorar, eu não queria ficar lembrando, eu não queria ficar pensando, porque era tudo muito doloroso.
Mas quando eu comecei um tratamento psiquiátrico, comecei a tomar remédios antidepressivos, ansiolíticos, alguns remédios, e porque eu estava em depressão, tratamento com tudo mais, eu tive que começar, chegou um ponto que eu tinha que lidar com o luto, que eu não poderia viver na negação, que eu tinha que enfrentar, né, que eu tinha que bater de frente com isso, assim, aceitar e chorar tudo que eu não tinha chorado, porque eu não tinha chorado muito, assim, às vezes eu tinha momentos que parece que caía na realidade e chorava, mas outros momentos eu fingia que nada tinha acontecido, parece que eu esquecia, parece que tinha sido tudo um sonho. Enfim, gente, tudo pra mim foi muito difícil, assim, é até difícil de eu estar falando com vocês, de eu estar explicando. A partir do momento que eu comecei, na medida do tratamento, né, que eu tava fazendo psiquiátrico, que eu tive que lidar mais com a dor e passar pelo luto e chorar tudo que eu não tinha chorado, eu comecei a brigar com Deus, assim, a minha oração era uma oração, assim, de brigando mesmo. Eu sei que eu não tenho esse direito, eu sabia que eu não tinha esse direito, meu Deus, Deus é Deus, né? Porque ficava assim, as minhas orações era de choro e de revolta com Deus, assim, e eu joguei tudo diante de Deus, assim, falei, assim, de toda a revolta, de tudo aquilo que eu tava sentindo. Parece a partir deste momento, eu comecei a ser ministrada por Deus e aquela raiva, aquela revolta começou a ir embora, sabe, assim, acho que com choro e tudo, acho que tudo que eu precisava era isso, assim, acho que por respeito, pelo meu consciente, né, de eu saber que Deus é Deus, de eu saber tudo aquilo, né, que todo cristão sabe, que Deus sabe tudo que ele faz, que se ele levou o Natan é porque era o melhor que Deus tinha pra fazer. Por mais que eu soubesse de tudo isso conscientemente, lá no meu subconsciente, no meu coração, eu tava com muita mágoa e eu não queria nem pensar nisso, assim, pra mim, Deus, assim, #chateado. No momento que eu confessei isso pra Deus, que eu coloquei, né, em pratos limpos, que eu joguei limpo com Deus, que eu falei, eu tô chateada com o Senhor mesmo, porque, né, porque fez isso comigo, o que eu fiz, qual foi o pecado que eu cometi, e até me lembra muito de Jó. Eu me identifico muito com o livro de Jó, nesse momento, assim, de sinceridade com Deus, porque até então, tinha ainda sido sincera com Deus, assim, era um sentimento que eu tava sentindo, era algo que eu tava sentindo, assim, interior, mas eu não queria exteriorizar isso, porque eu achava que eu não tinha o direito de fazer isso, eu não tenho o direito de questionar Deus. Quem sou eu para questionar Deus? Então eu ficava me reprimindo, ficava reprimindo isso. Isso foi pior, acho que pra mim, assim, acho que isso que atrapalhou o meu relacionamento com Deus. E quando eu pude jogar isso em pratos limpos, quando eu pude desabafar isso e falar isso pra Deus, ali naquele momento eu senti que Deus voltou a ser meu amigo, não tem? Assim, voltou a ser meu amigo, porque entrou uma paz, gente, no meu coração, uma paz tão grande, e Deus falou comigo e... Ai, gente, assim, foi um tempo, assim, de restauração que eu tive com Deus, assim, e foi recente. Tá, gente? Não faz muito tempo, não. Acredito, assim, que o que vocês podem levar isso pra vida de vocês sejam sinceros com Deus, assim, não joguem tudo em pratos limpos, assim, falem tudo que vocês estão pensando, tudo que vocês estão sentindo, falem pra Deus, porque Ele entende, Ele sabe que nós somos humanos e Ele entende os nossos sentimentos. E é tudo que Ele quer, assim, pra se aproximar da gente, que a gente seja sincero nas nossas orações, nas nossas atitudes, em tudo. Eu escondi de Deus, assim, acho que escondi de todo mundo, não sei se era uma coisa inconsciente, porque era algo que eu sentia, era uma raiva que eu sentia, né, por Deus ter permitido que eu passasse pelo que eu passei, que eu me sentia mal com aquilo, ao mesmo tempo que eu sentia, a minha consciência, meu consciente pensava, não, eu não posso sentir isso, né? Deus sabe o que faz, né? Deus é Deus. Eu acho que eu não estava também sendo sincera comigo mesmo, né? Eu acho que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Coisas que a gente precisa falar pra Deus, que a gente precisa falar pra gente mesmo, assim, abrir o coração, né? E
Então quando eu fiz isso, eu comecei a ser curada dessa raiva que eu sentia de Deus. Eu comecei a ter o entendimento de tudo aquilo que eu já sabia, né? Eu comecei a interiorizar isso, a realmente entender e voltar a amar Deus e perdoar a Deus e voltar a ser amiga dele como eu era antes de tudo acontecer. Talvez até mais. Eu comecei a ter consciência que nós somos tão pequenos, né? E esse mundo, as coisas passam tão rápido. A Bíblia diz que para Deus 1000 dias é como um ano e um ano é como 1000 dias. Então para Deus não existe tempo. A gente pensa aqui, né? No aqui, no agora, na nossa vida, nas coisas que a gente está vivendo. Mas Deus não pensa no aqui. Deus pensa na eternidade. A nossa vida, ela é eterna. Aqui, hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar mais, né? Daqui 2, 3, 5, 10, 20, sei lá, 50, 70 anos. O que é 70 anos comparado a uma eternidade? Quando eu orei pedindo a cura do meu filho, Deus curou ele. Deus tirou ele dessa terra e levou ele para o céu, que é um lugar melhor. Eu, no meu egoísmo, acho que ele ficaria melhor comigo. Só que não, gente. Quem é que estaria melhor? Quem que estaria melhor aqui do que no céu, né, gente? Ninguém. É lógico que isso eu já sabia antes, eu já pensava dessa forma antes, mas eu não conseguia sentir. Não sei se vocês entendem. Era um sentimento que eu precisava colocar para fora. E quando eu coloquei para fora, aí sim, tudo que eu entendia de Deus começou a interiorizar em mim e eu comecei a sentir paz. E a gente dá muito valor para as coisas assim da terra. A gente dá muito valor para nossa vida. Só que a gente não pode dar valor para nossa vida. A própria Bíblia diz, né? Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por amor de Jesus vai ganhar. Então, Deus não pensa aqui, Deus não está pensando aqui na nossa terra, no nosso momento. Deus está pensando na eternidade, no que é eterno. Então, Deus levar alguém desta terra para outra, Deus tirar alguém aqui dessa terra de sofrimento para levar para o céu, que é um lugar maravilhoso, que não tem dor, que não tem choro, que não tem sofrimento, é a melhor coisa que Deus pode fazer por uma pessoa. Então, quando eu orei para Deus curar o Natan, quando estava todo mundo orando para Deus curar o Natan, ele curou o Natan. Ele tirou ele dessa terra e o Natan nunca mais vai ter dor, ele nunca mais vai sofrer. É triste para mim, vou sentir saudades durante um tempo, lógico, né? É triste para todo mundo. Só que Deus, ele tá cuidando do meu coração e do coração das pessoas que ficaram, da gente, né? A gente vai sentir saudade, mas é por pouco tempo, porque o tempo ele passa muito rápido, né? Tem uma amiga minha que ela falou uma vez e eu guardei isso na minha mente, porque eu achei uma frase bem verdadeira. Os dias eles são longos, mas os anos eles são curtos, né? O dia parece que demora tanto para passar, mas quando você pensa em anos, nossa, parece que foi ontem que a Rafa nasceu, parece que foi ontem que os gêmeos nasceram. Então passa muito rápido. A gente que tem a impressão de que o tempo passa devagar, ou a gente tem a impressão de que as horas ou os dias passam devagar, mas na verdade ele passa voando. Logo a gente não vai mais estar aqui nessa terra, logo a gente vai estar na eternidade. Então a gente tem que cuidar para passar a eternidade com Jesus, né? Às vezes a gente acha que Deus ele é como o gênio da lâmpada, né? Que a gente esfrega, faz o pedido e tem que acontecer. Mas Deus não é assim. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. E tudo que Ele faz é o melhor. Ele não... É que nem eu tava assistindo uma vez um seriado que era o Flash. Não sei se vocês assistiram ou não, mas assistam que é legal. O Flash tem uma parte que ele vence a força da aceleração e ele vai pro futuro. E aí ele entra num buraco de minhoca e ele vai pro passado e ele vai pro futuro. E aquilo tudo assim é bem confuso, mas é realmente como Deus vê o nosso mundo. No estalar de dedos, Deus pode ver o futuro, Deus vê o passado, Deus ele é o tempo, ele tem o poder do tempo. Então o tempo para nós não é nada, a nossa vida não é nada. A gente tem que pensar na eternidade, a gente tem que viver o dia de hoje pensando na nossa eternidade. Então, enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente está sujeito às dores que esse mundo oferece, a gente está sujeito a pegar qualquer doença, a gente está sujeito a pegar gripe, a gente está sujeito
a tudo. A gente tá nesse mundo, né? Nosso corpo físico tá aqui, então a gente tá sujeito a tudo. Deus pode curar? Pode curar. Jesus, ele curava enfermos, ele ressuscitava mortos, e ele falou, né? Esses sinais acompanharão os que crerem. Sim, Jesus pode curar, mas às vezes por um bem maior, por um propósito maior, ele não cura. Então a gente tem que aprender a aceitar a vontade de Deus, né? E saber que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Engraçado que tudo isso que eu tô falando pra vocês era algo que eu já sabia, era algo que eu conscientemente já tinha entendimento. Eu tinha entendimento disso, né? Das formas que Deus age, de tudo mais. Mas é difícil você ter um entendimento, mas o seu sentimento ser outro. E a gente não manda no nosso sentimento. Então eu só consegui me reaproximar de Deus quando eu admiti pra Deus que eu tava com raiva dele, e quando eu desabafei tudo que eu tinha pra desabafar com ele. A gente tem que perdoar Deus. Nossa, mas Deus não erra com a gente. Ele não erra, mas é o nosso sentimento. É o nosso sentimento. A gente sente que Deus errou com a gente fica magoado. A gente tem que aprender a perdoar Deus. Então é isso, gente. Respondendo a pergunta, foi essa situação. Foi isso que aconteceu comigo. Passei pelo processo e eu posso dizer que eu me sinto totalmente curada, eu me sinto totalmente em paz. Talvez para quem tá passando por um momento parecido, que se sente chateado, que se sente magoado com Deus, não tenha medo de falar isso pra Deus, de desabafar. Fala com Ele, desabafa, joga as cartas na mesa, que o Senhor vai saber lidar com você, com seu sentimento, com a sua frustração. Nada a gente se compara à paz que a gente sente depois. E é isso, gente. Acho que eu já falei demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até quinta-feira. Beijo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Clica no sininho ali para poder receber todas as notificações sempre que tiver vídeo novo. E clica no gostei, porque quando vocês clicam no gostei, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para vocês e ele vai indicar para outras pessoas. E nosso canal vai crescer cada dia mais e alcançar cada vez mais pessoas, né, neste mundo afora. Então tá, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Right